Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao estudo de vibrações. Nas videoaulas anteriores, nós tratamos apenas de sistemas com um grau de liberdade sem amortecimento. Tá? Então, eram vibrações livres, não amortecidas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com vibração livre, ou seja, não tem força externa ainda, mas agora a gente vai colocar um amortecimento do tipo viscoso. Então, como sempre, como a gente está trabalhando apenas ainda com sistemas com 1 grau de liberdade, ou seja, eu tenho apenas uma massa e uma coordenada generalizada aqui, que são suficientes para descrever a dinâmica do meu sistema, tá? Ou pelo menos eu suponho que meu sistema possa ser representado dessa forma, tá? Então, a princípio, os sistemas com 1 grau de liberdade. Agora eu tenho uma mola representada pela elasticidade aqui, pela constante de rigidez da mola, e um amortecedor agora. Nesse ponto a gente tem que fazer o que a gente já vinha fazendo anteriormente, que é o quê? Uma vez que você conhece o seu sistema físico representado de maneira simplificada por o sistema massa-mola-amortecedor, eu preciso fazer um diagrama de corpo livre dessa minha massa aqui, para quê? Para que eu consiga equacionar a partir das leis de Newton de relações constitutivas, qual a equação diferencial que governa a dinâmica desse sistema. Então, de maneira bem simplificada aqui, eu tenho minha massa e nessa massa eu represento as forças que estão atuando nesse sistema. Perceba que nesse caso eu coloquei esse sistema de referência, então todas as forças que coincidirem com o sentido positivo desse meu sistema de referência será adotada como positiva. As que discordarem serão adotadas como forças negativas, tá? Ou seja, com sentido oposto à orientação apresentada nesse sistema de referência. Então, sobre a massa do meu sistema de 1 grau de liberdade, a princípio atua uma força externa, dependente do tempo, por isso que é um F de T, a força devida à mola e a força devida ao quê? Ao amortecedor. Aplicando a segunda lei de Newton, o somatório das forças que atuam sobre a massa é igual a massa vezes a aceleração. Somatório das forças. Então, a força externa, Ft, sentido positivo, porque coincide com o sentido positivo do meu eixo. No meu caso aqui, eixo X. Força da mola e força do amortecedor têm sentidos opostos ao meu sistema de referência aqui, ao sentido positivo dele, por isso que apareceu esses dois sinais negativos aqui. Somatório das forças, massa vezes aceleração. Agora perceba o seguinte, eu só reescrevi essa equação e apareceu um zero aqui. Por que apareceu esse zero? Se eu estou falando para você que as vibrações são livres, ou seja, não existe força externa que esteja interferindo no movimento dessa massa. As únicas forças que eu vou considerar nessa situação de vibração livre são as forças internas devido à mola e o amortecedor. Então, por esse caso, que esse F de T que estava aqui foi colocado como sendo zero. Por quê? Porque nesse ponto da aula nós vamos tratar apenas de vibrações livres com amortecimento viscoso. Quando eu falo amortecimento viscoso, eu estou falando de um amortecimento que é proporcional à velocidade. Por isso que eu tenho esse termo aqui, ó, C dxdt. dxdt representa a velocidade com que essa massa aqui oscila em torno da posição de equilíbrio. E o Kx aqui usando a outra relação constitutiva, que é a lei de Hooke, onde a força na mola é proporcional ao deslocamento, por isso que eu tenho esse Kx. A minha equação diferencial fica dessa forma, tá? Continua sendo uma equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes, ou seja, m constante, c constante e k constante, tá? Homogênea porque ela é igual a zero. E eu consigo escrever ela dessa forma,
que está representada aqui. Utilizando uma notação de preguiçoso aqui, onde eu substituo, ou melhor dizendo, desapareço com essa notação de derivadas aqui e uso essa notação mais contraída aqui, mais compacta, tá? Então a equação fica mais elegante, fica mais fácil de ser representada. Então, massa vezes a aceleração, mais o coeficiente do amortecedor vezes a velocidade, mais o coeficiente da mola vezes o deslocamento é igual a zero. Agora eu preciso encontrar a solução dessa equação. Acontece que nesse ponto aqui, quando a gente estiver propondo uma solução para essa equação, nós vamos verificar o quê? Que para esse tipo de problema eu tenho 3 casos possíveis de solução, tá? E é isso que a gente vai ver agora separadamente. A equação diferencial é essa daqui. A maneira de solucionar a gente já viu na primeira videoaula e na aula sobre equações diferenciais. Se a equação é homogênea, linear de segunda ordem com coeficientes constantes, eu sempre vou supor uma solução do tipo exponencial. Nesse caso, x de t elevado a rt. R corresponde aqui no caso às raízes da equação característica, que é dada por mr ao quadrado mais cr mais k igual a zero. Lembrando que a gente já fez isso aqui exaustivamente. Tá? Eu pego essa solução, derivo duas vezes, coloco na posição x dois pontos. Derivo uma vez, coloco na posição x ponto e pego essa própria função e coloco no lugar do x aqui. E falo que isso tudo é igual a zero. Quando eu chego nisso, quando eu faço isso, eu chego no que? Na equação característica. Tá? Agora, qual é o objetivo nesse ponto aqui da resolução do problema? É encontrar as raízes da equação característica, que é uma equação aqui, ó, do segundo grau. Então, utilizando aqui a solução de equação do segundo grau, então tenho R vai ser igual a menos C sobre 2M, ou seja, menos B sobre 2A, né? Se você for relembrar de Bhaskara lá. Só que aqui eu já estou escrevendo de acordo com os termos que aparecem na minha equação, tá? Então não vou ficar falando B sobre 2A, vou ficar falando agora os termos que estão aqui. A constante do amortecedor, a massa e a rigidez da mola. Então, R vai ser igual ao quê? Menos C sobre 2M, mais ou menos raiz quadrada do quê? C ao quadrado menos 4 vezes M vezes K, dividido por 2M. A partir daqui, eu posso reescrever essa equação dessa forma, mas como é que eu fiz isso? Tá vendo esse 2m que está aqui na fração, no denominador da fração aqui? Eu vou colocar ele agora dentro da raiz. Quando eu fizer isso, ele vai entrar aqui dentro da raiz como o quê? Como 4m ao quadrado. Só que eu agrupei esse 4m ao quadrado dentro do parênteses aqui. Então, quando eu elevar o c ao quadrado, aparece esse c ao quadrado aqui. Quando eu elevar agora 2m ao quadrado, vai aparecer o quê? O 4m ao quadrado. Só que se eu dividir o c sobre 4m ao quadrado, eu tenho que dividir o 4mk aqui também por 4m ao quadrado. Quando eu fizer isso, o que vai resultar dessa operação? Só o quê? O k sobre m. Tá? Se aqui era 4m ao quadrado, dividir 4 por 4 deu 1, m ao quadrado dividido por m dá m ao quadrado aqui, dividido por m vai dar m aqui embaixo, no denominador, e o k permanece aqui. Vou aproveitar que essa equação está dessa forma para definir uma constante importante aqui no equacionamento desse tipo de problema de vibrações livres com amortecimento viscoso, tá? Que é o que a gente chama de constante de amortecimento crítico. O que vem a ser essa constante de amortecimento crítico? É o valor de C, ou seja, esse valor aqui, que faz com que esse valor que está dentro da raiz aqui seja igual a zero. É isso que eu estou falando. É o valor de C quando isso daqui é igual a zero. Quando tudo que está dentro da raiz é igual a zero. Tá? Se eu estou falando para você que o valor de C
que faz com que tudo isso aqui seja igual a zero, o C crítico, eu já substituo o C crítico aqui para quê? Porque agora, a partir dessa equação, eu consigo determinar quem é o C crítico. É o que eu vou fazer aqui agora, ó. Então, o que eu fiz? Eu passei esse termo aqui para o lado direito da igualdade. Então, ficou C crítico sobre 2m, tudo isso ao quadrado é igual a K sobre M. Então, se eu elevar agora ao quadrado C crítico, vai ficar C crítico ao quadrado dividido por 4m ao quadrado. Eu pego esse termo que está aqui e agora eu coloco do lado direito da equação. Vai resultar no quê? C crítico ao quadrado é igual a 4m vezes K. Tirando a raiz dos dois lados aqui para determinar o C crítico, eu chego na seguinte relação. C crítico é igual a 2 raiz de m vezes K. Só que agora eu posso fazer aqui uma maracutaia. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tinha m vezes K, eu vou multiplicar agora em cima e embaixo por m. Se eu fizer isso, não vai alterar nada a minha equação, porque isso aqui é uma igualdade, eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, não vai mudar nada. Tá? Só que agora o que eu faço? Eu agrupo um K com m que eu dividi aqui. E o que é raiz de K sobre m? E sobrou o que aqui em cima? O m ao quadrado. Então, eu tiro a raiz de m ao quadrado, aparece esse m que está aqui. Ó. E o que é a raiz quadrada de K sobre m? Não é a frequência natural? É o que a gente chamou de ômega-n na primeira aula, lá, que a gente definiu, tá? As principais propriedades, as principais grandezas de um oscilador harmônico. Lá. Então, a constante de amortecimento crítico ela vai ser igual a quê? 2 vezes a massa vezes a frequência natural de oscilação. Tá? Então, esse aqui é o C crítico. Aproveitar agora esse ponto para definir um outro parâmetro que é bastante importante no estudo de vibrações livres com amortecimento viscoso, que é o fator de amortecimento, representado por essa letra grega aqui, ó, chamada zeta. Então, o fator de amortecimento é o zeta. E a gente define o fator de amortecimento da seguinte forma. O fator de amortecimento ele é o constante de amortecimento sobre a constante de amortecimento crítica, que a gente já deduziu aqui na tela anterior, que era o 2 vezes m vezes o ômega-n. Olha o que eu vou fazer. Se você lembrar lá das telas anteriores, quando eu usei a Bhaskara para resolver a equação característica e achar as raízes dessa equação, apareceu um termo lá, C sobre 2m. Olha o que eu vou fazer com esse termo. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por C crítico. Se eu fizer isso, eu não estou alterando esse número. Tá? Porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor. Só que agora, eu vou ficar atento a essa definição aqui, ó, do fator de amortecimento, que é o quê? O C sobre C crítico, e vou pegar esse C, dividir por esse C crítico e vou escrever o que aqui, ó? Fator de amortecimento. Uma vez que C sobre C crítico é igual ao fator de amortecimento. E o C crítico é igual ao quê? Não é igual a 2 vezes m vezes ômega-n? Então, esse C crítico aqui, ó, eu escrevi o valor dele. 2 vezes m vezes ômega-n. E resultou nessa fração aqui. Ó. Se eu fizer uma simplificação aqui do 2 com 2 do m com m, eu chego no quê? Que o C sobre 2m ele é igual ao fator de amortecimento vezes a frequência natural de oscilação do meu sistema. Frequência natural do sistema, o ômega-n. Agora, eu retomo Bhaskara lá que eu utilizei para resolver a equação característica e encontrar as raízes. Só que agora eu vou ser esperto, já que eu tive todo esse trabalho aqui, não foi à toa, certo? Eu fiz todo esse trabalho por quê? Para representar agora essa equação em função de parâmetros do meu sistema. Que parâmetros são esses? O fator de amortecimento e a frequência natural. Tá? Então eu troco todas essas informações por essa informação que está aqui, ó, tá? Levando em conta o local onde ela aparece. Então, ó, reescrevendo agora essa equação, levando em conta essa definição aqui, ela fica da seguinte forma. R é igual a menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos raiz quadrada
do meu fator de amortecimento ao quadrado, frequência natural ao quadrado, menos a frequência natural ao quadrado. Eu posso reescrever isso aqui, simplificando aqui, colocando em evidência os termos que são comuns, da seguinte forma. R menos é igual a menos o fator de amortecimento, vezes a frequência natural, mais ou menos a raiz do meu fator de amortecimento ao quadrado menos 1, vezes a frequência natural. Então vamos trabalhar agora aqui, ó, no primeiro caso. Lembra que eu falei que a gente ia ter 3 casos para esse tipo de vibração livre com amortecimento viscoso? O primeiro caso eu vou chamar de primeiro caso, melhor dizendo, o caso onde o fator de amortecimento é menor do que 1. Então, o primeiro caso, que é aquele onde o fator de amortecimento é menor do que 1, a gente chama esse caso de sistema subamortecido. Então, o sistema subamortecido é um sistema no qual o fator de amortecimento é menor do que 1. Então, pegando a equação resultante lá da aplicação de Bhaskara para resolver a equação característica, eu posso reescrever essa equação aqui, ó, levando em conta a informação do que o meu fator de amortecimento é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ser menor ainda do que 1, né? Vai ser ainda menor. E quando eu fizer esse valor menos 1, o resultado dessa raiz, do que está dentro da raiz aqui, vai ser um número negativo. Tá? Sempre. Por quê? Por causa dessa condição aqui, ó. Toda vez que o meu fator de amortecimento for menor do que 1, o resultado da operação que está dentro da raiz aqui vai resultar no quê? Num número negativo. E a raiz no número negativo, a gente vai ver daqui a pouco, leva a gente a um número complexo. Tá, então só reescrevendo essa equação aqui, colocando em evidência o menos 1, por quê? Porque eu sei que esse número aqui vai ser menor do que 1, e nesse caso aqui agora, dentro do parênteses, vai ser o quê? Positivo. Só que quando eu multiplicar pelo menos 1 que eu coloquei em evidência aqui, vai retornar a ser negativo. Mas por que eu fiz isso? Justamente para tirar a raiz de menos 1. Porque a raiz de menos 1 é o número complexo, o i. Tá? Então, no primeiro caso, R fica dessa forma. Se eu tenho um R dessa forma, eu vou ter duas raízes aqui, R1 e R2. A primeira raiz eu vou falar que é a raiz positiva, e a segunda raiz, a raiz negativa. Então aqui mais i e aqui menos i. Tá? Então só reescrevi essa informação. Daqui para cá, qual foi o pulo do gato? Tirar a raiz de menos 1, que é igual a i. Tá? Então eu vou ter duas raízes que a gente chama raízes complexas conjugadas. Se você lembrar da aula de equações diferenciais, teve um caso de equação diferencial lá que a gente chegava nisso aqui, raízes complexas conjugadas. E aqui nesse ponto a gente vai usar a mesma técnica que a gente utilizou lá para chegar na solução dessa equação. Então, partindo das duas raízes complexas conjugadas, a gente sabe que a solução da minha equação diferencial, no caso que eu tenho um fator de amortecimento menor do que 1, a equação diferencial que descreve a dinâmica num sistema de vibração livre com amortecimento viscoso, é dado dessa forma. X de t é a combinação linear, né, das duas soluções. Então, C1 elevado a R1, então tudo que está aqui, ó, é o R1 vezes o t. Está aqui, ó, R1. Mais C2 elevado a quê? R2 vezes o t. Então, isso daqui, ó, entre colchetes aqui, é o R2. Só que presta atenção aqui, ó, a solução do jeito que está aqui, ela tem uma solução complexa. Só que o meu problema é um problema real. Então eu não posso admitir uma solução complexa para esse caso. Eu vou ter que manipular isso aqui e pegar a parte real dessa solução, que é o que interessa para a gente aqui. Tá? O que interessa para a gente é uma solução real. Até porque o sistema não é imaginário, não é complexo, ele existe. Tá?
Então, partindo da solução obtida na tela anterior, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar em evidência, ó, E elevado a menos o fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o tempo. Tá? Ele aparece aqui e aparece aqui multiplicando C2. Então, eu coloquei ele aqui em evidência. Ó. E dentro do cochete sobrou o que estava a outra exponencial, né? Exponencial do E elevado a essa parcela aqui, positiva, e no caso que está multiplicando C2, a outra parcela aqui, ó, negativa. Então a solução ficou dessa forma aqui. Agora, partindo dessa última etapa aqui, eu reescrevo ela aqui embaixo. Tá? E o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou levar em conta uma propriedade que a gente chama de identidade de Euler, tá? Que é escrita dessa forma, ó. A identidade de Euler a gente chama assim, ó, E elevado a mais iθ é igual ao que? O cosseno de θ mais I seno de θ. O E elevado a menos iθ é igual ao que? O cosseno de θ menos I vezes o seno de θ. Então, eu vou utilizar essa propriedade aqui, essa identidade, e vou aplicar nessas duas exponenciais aqui. Quando eu fizer isso, o que acontece? Ó, eu escrevo essa exponencial como um cosseno mais um I seno do argumento aqui. Nesse caso, o argumento é θ, mas o argumento da nossa exponencial não é θ. Ó, é a raiz de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado vezes a frequência natural vezes o tempo. Então, dentro do cosseno aparece esse termo e dentro do seno aparece o mesmo termo. Mais o que? Agora eu aplico a parte de baixo da identidade aqui, ó. Cosseno do argumento, que é isso daqui, menos o I vezes o seno do argumento, que é essa outra parte aqui. Agora, eu posso agrupar esse cosseno com esse cosseno, esse seno que aparece aqui, com esse seno que aparece aqui, ó. Tá? Eu posso fazer isso. Quando eu fizer isso, eu chego na equação que aparece aqui embaixo, ó. Então, eu vou ter C1 mais C2 cosseno de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, ômega na n, que é a frequência natural vezes o tempo, mais I C1 menos C2 seno daquilo que eu acabei de falar, tá? Fator de amortecimento ao quadrado, 1 menos ele, ômega n vezes o tempo. Como eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou ter duas constantes que eu vou ter que determinar. Eu posso trocar essas duas constantes aqui, C1 e C2, e chamar ela de uma única constante, que é B1. E essas outras duas constantes aqui, vezes o I, vou chamar de uma outra constante B2. Então, B1 e B2 são agora números reais para mim. Então, já deixei de lado a parte imaginária aqui. E a equação fica dessa forma. Só que, se você lembrar da aula de equações diferenciais, a solução do jeito que eu apresentei aqui, ela está correta e ela é válida. Mas eu consigo escrever ela de maneira mais compacta. Tá? Ao invés de ter a constante B1 e B2 para serem determinadas, de acordo com as condições iniciais do problema, agora eu vou ter a amplitude, que é o A aqui, e o ângulo de fase para determinar isso daí. Tá? O ângulo de fase aqui. Então, minha solução, eu posso representar isso que está aqui dentro, ó, e definir uma coisa que a gente chama de frequência amortecida. Frequência amortecida. Então, o ômega d vai ser igual a raiz de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado vezes o ômega n. Isso é o que a gente chama de frequência amortecida. Então, eu posso trocar tudo isso daqui e falar que ele é igual a ômega d. Então, minha solução vai ficar dessa forma aqui agora. X de t elevado a menos
fator de amortecimento, frequência natural vezes o tempo, A cosseno de ômega d vezes t mais um ângulo de fase φ. Tá? Então, essa é a solução para o primeiro caso. O segundo caso é o caso onde o fator de amortecimento é igual a 1. Então, na segunda situação, o fator de amortecimento é igual a 1. E isso é o sistema que a gente chama de sistema criticamente amortecido. Então, partindo da resolução de Bhaskara que a gente utilizou para resolver a equação característica, já reescrito levando em conta os fatores de amortecimento e a frequência natural, dessa solução aqui, se o meu fator de amortecimento é igual a 1, então ele vai aparecer 1 aqui. 1 ao quadrado é 1. O menos 1, 0. Aqui eu vou ter uma única raiz. Uma única raiz. Só que lembra que a equação diferencial de segunda ordem precisa de duas soluções linearmente independentes? E lembra ainda que na aula de equações diferenciais a gente deduziu uma solução para esse tipo de problema, onde as raízes são repetidas, a gente usou a técnica de redução de ordem, e já chegou nesse tipo de solução aqui, que a solução desse problema vai ser C1, uma constante, vezes t, mais C2, e elevado a menos ômega n vezes t. Então, essa solução da forma que está aqui, se você não lembrar, é só você retornar na aula de equações diferenciais. Foi nessa aula que a gente deduziu que esse tipo de sistema tem esse tipo de solução. E por último aqui, o terceiro caso, é o caso onde o fator de amortecimento é maior do que 1. A gente chama esse sistema de sistema superamortecido. Tá? Nesse caso, retomando aqui a equação que resulta quando a gente aplica a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau, que é a equação característica, eu vou ter duas raízes reais e distintas nesse caso. E nesse caso também a gente já conhece a solução. Solução de uma equação diferencial homogênea, coeficientes constantes, cujas raízes da equação característica são reais e distintas, é uma combinação linear das duas soluções, das duas raízes. Então, nesse caso fica fácil. X de t C1 elevado a R1 vezes t, mais C2 elevado a R2 vezes t. Tá? R1, toda essa parcela aqui, R2, toda essa outra parcela. Então, essa é a solução para quando o sistema for superamortecido, ou seja, quando o fator de amortecimento for maior do que 1. Aí você deve estar me perguntando, como eu vou saber qual tipo de solução eu tenho que utilizar no meu sistema? Eu te respondo isso de maneira bem direta. Para você saber o tipo de solução que você vai usar no seu sistema, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Calcular o fator de amortecimento. Se o fator de amortecimento for menor do que 1, é o primeiro caso, sistema subcrítico, lá, subamortecido. Se o seu fator de amortecimento for igual a 1, é o caso anterior, o segundo caso, tá? Que é o amortecimento crítico, sistema criticamente amortecido. E se for o terceiro caso, que é o que está aqui na tela, é o sistema superamortecido. Tá? Então, sempre para você escolher qual tipo das três soluções que você vai utilizar, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o fator de amortecimento. Tá? Para calcular o fator de amortecimento, eu preciso saber qual é o C crítico. Calcula o C crítico. Tá? E a partir desse resultado do fator de amortecimento, você escolhe quais os três casos que você vai utilizar de solução para resolver o problema. E aqui, para finalizar, na última tela, a gente tem um gráfico dos 4 tipos de sistema que a gente estudou até agora. Tá vendo esse primeiro aqui que eu vou acompanhar com o contador laser? Ó? Isso aqui, perceba o seguinte, ó, a frequência, a amplitude se mantém constante ao longo do tempo. Então esse caso aqui é um sistema não amortecido, que foi o primeiro caso que a gente estudou na primeira videoaula. Agora, essa outra linha aqui, ó,
essa aqui, ó. Vamos por essa aqui, ó. Começa aqui, desce aqui. Perceba o seguinte, ó. A amplitude vai reduzindo com o passar do tempo e eu tenho oscilações, ó. Você percebe que o sistema ainda oscila. Isso é o sistema subamortecido, quando o fator de amortecimento é menor do que 1. Tá? Um sistema superamortecido, quando o fator de amortecimento é maior do que 1, olha o que acontece com ele. Ele vem para cá, ele não chega nem a oscilar, ele já vai tender a zero aqui. Tá? Em um sistema criticamente amortecido, é esse outro aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ele tende a zero de maneira mais rápida, mas também não oscila. Então, do ponto de vista de vibração de oscilação, no caso de vibrações com amortecimento viscoso, vibrações livres, o único sistema que representa, do ponto de vista físico, uma vibração, uma oscilação verdadeira mesmo, é um sistema subamortecido, tá? Porque nesse caso, o sistema oscila e você pode perceber que foi o único caso onde a gente definiu uma frequência amortecida. Nos outros casos, a gente nem definiu frequência amortecida, tá? Por quê? Porque não faz sentido, fisicamente não faz sentido. O sistema amortecido, o único sistema amortecido que vibra realmente, que oscila e que você pode definir uma frequência, é o sistema subamortecido, ou seja, o sistema quando o fator de amortecimento for menor do que 1. Tá? Espero que você não tenha entendido, ou melhor dizendo, que você tenha entendido. Bons estudos e até a próxima.